E aí, que bom que você veio. Estou super feliz com a sua companhia. Olha, eu imagino que você já jantou, você já comeu alguma coisa, e eu acho que até saboreou aquele pãozinho que andava cheirando aí, bem gostoso. E é tudo de bom quando a gente pode ter essa oportunidade. E eu queria aqui nesse momento falar com você a respeito de um pão que é mencionado, inclusive, na oração do Pai Nosso. Bom, mas antes de a gente tratar sobre esse tema bem direitinho, nós vamos agora por um breve intervalo e a gente volta rapidinho com uma receita muito especial para você. Rápido, né? É tão bom quando é rapidinho, porque a gente se vê logo. E aí, amiga, você já parou para pensar por que Jesus nos ensinou a orar pedindo o pão de cada dia? Esse pedido vai muito além do alimento físico, pode ter certeza. Porque nessa oração, Jesus fala de dependência, confiança, relacionamento diário com Ele. E é exatamente sobre isso que a revista Esperança, Deus Me Ouve, aborda. Aqui você vai encontrar um curso bíblico prático, pensando em você que deseja aprender a orar de uma forma mais simples, verdadeira, mais poderosa. Você vai encontrar nessa revista temas como: eh, será que dá para entender se Deus me ouve mesmo? Como é que eu consigo restaurar o privilégio da oração? É possível descobrir onde está o poder da oração? Como que eu aprendo a ter perseverança, fé, dependência ou mesmo alinhar os meus pedidos à vontade de Deus? Porque isso nem sempre acontece, não é mesmo? Ou seja, tudo o que você precisa para viver esse Pai Nosso, essa frase do pão nosso de cada dia, dá-nos hoje, você pode encontrar aqui nessa revista que é totalmente gratuita. Por quê? Porque você já foi abençoada pelos anjos da esperança, esses queridos aí que acreditam que a palavra de Deus pode transformar vidas e patrocinam esse material. Então não perca tempo, mande agora uma mensagem para o nosso número do WhatsApp. A operadora é 12 e o número é 982444449 e peça essa revista Esperança, Deus Me Ouve. Eu tenho certeza que ela vai abençoar o seu coração, vai abençoar a sua família. E daqui a pouco a gente vai mergulhar juntos nesse tema do pão de cada dia. Mas aqui fica o convite mais uma vez para você pedir que Deus fale mais com você através desta revista. Então anota mais uma vez o número. Operadora 12 982444449. É só mandar a mensagem e pedir. Agora, por que será que a gente ora o pão nosso de cada dia dá-nos hoje? A gente vai falar sobre isso, mas antes, vamos orar. Deus querido, estamos aqui para mais um momento na Tua presença, querendo aprender a respeito da Tua palavra e compreender as Tuas orientações. Ensina-nos a orar, ensina-nos a compreender a Tua vontade por Jesus. Amém. Eu sei, a oração tem sido um dos temas mais falados nos diversos púlpitos. Afinal, gente, falar com Deus é um privilégio. E a chave que abre as portas do céu para a gente receber as bênçãos. A Bíblia, por exemplo, segundo o site abiblia.org, esse site comenta que a palavra orar, ele aparece de várias formas na Bíblia e é encontrado 370 vezes. Mas a gente também vai encontrar na Bíblia 650 orações, ou até mais de 650 e mais de 400 respostas de oração. E o livro dos Salmos é o que mais contém orações. Se nós fizermos uma pesquisa desejando saber, por exemplo, qual dessas orações na Bíblia é a mais conhecida, a resposta é bem fácil. Eu acho até que você já falou. A oração do Pai Nosso, isso mesmo. Essa oração foi ensinada pelo próprio Jesus e é a oração modelo. Ele queria nos ensinar que para orarmos, nós não precisamos usar palavras rebuscadas, ter uma imensa lista de pedidos, não. Nesta oração, Jesus nos ensina a adorar. Ele nos ensina a sermos simples, diretos naquilo que precisamos e ao mesmo tempo profundos.
E entre as petições que existem nessa oração, há uma que fala muito ao nosso coração, né? A cada um de nós, porque ela vem de uma forma muito prática. Então, eu quero convidar você a ir à Bíblia comigo para a gente ler esse pedacinho da oração do Pai Nosso, que está ali em Mateus capítulo 6, verso 11. E aqui a gente lê, você já sabe de cor, mas vamos ler. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Uau! Por que Jesus inseriu essa frase na oração? Aparentemente parece por um motivo óbvio, né? Mas há algumas coisas que talvez podem passar desapercebidas de todos nós, mas que vão trazer lições espirituais importantes e que a gente precisa compreender. Então, vamos juntas, orientados aqui pelo Espírito Santo, estudar cada parte desta frase? E eu quero começar pela primeira parte, que é o pão. Vamos começar pelo pão. O pão, ele é um dos principais alimentos, não é, da humanidade. Ele está presente em quase todas as culturas, em diferentes formas. Porém, segundo um princípio simples, ele é sempre feito de farinha, líquido e sal, podendo ou não ter fermento. Aqui no Brasil tem um pão que é muito consumido, conhecido por todos, mas que tem uns nomezinhos diferentes por aí. Por exemplo, pão carioquinha, cacetinho, pão de sal, filão ou simplesmente o famoso pão francês. Jesus ensinou, ou ele inseriu essa palavra pão na oração, porque o pão era um alimento básico e o mais comum, tanto na Judéia quanto na Palestina. Não havia nenhuma refeição sem o pão, gente. E sempre estava presente. Geralmente, esse pão era feito de trigo ou de cevada, dependendo da região e da disponibilidade do material. O pão naquela época era tratado com muito respeito. Olha que interessante, ele não podia ser cortado, ele só podia ser partido. E se ele fosse maior que um pedaço de azeitona, jamais poderia ser jogado fora. Além de ser alimento físico, o pão também tinha um forte valor simbólico. Ele representava a vida e a bênção de Deus. Durante a Páscoa, por exemplo, o pão ázimo, ou seja, o pão sem fermento, ele lembrava a libertação do povo do Egito, né? Reforçando aquele significado espiritual. E foi por ser tão essencial na vida do povo que Jesus, ele mesmo se comparou com o pão. Quando ele disse lá em João 6,48, eu sou o pão da vida. E nessa palavra pão, Jesus deseja a compreensão de que da mesma maneira que o pão literal é básico para o nosso corpo, para as nossas atividades físicas diárias, o pão da vida, Jesus, é essencial para a nossa vida espiritual. Portanto, quando a gente ora pão, além de estarmos pedindo pelo alimento material, também pedimos pelo espiritual, que é Cristo Jesus. Mas eu pergunto, você se alimenta todos os dias pela manhã? Eu desconfio que nem todo mundo, né? Já ocorreu de você comprar pão, mas sair de casa sem se alimentar? Eu imagino que sim também. Mas sabe, isso também ocorre muitas vezes em relação ao pão espiritual. Veja, quando a gente não come a primeira refeição, a gente tem falta de energia para enfrentar a rotina do dia. E no aspecto espiritual, minha gente, é a mesma coisa. Quando a gente não se alimenta diariamente do pão da vida, nós perdemos a nutrição necessária para a gente vencer as tentações que vêm ali durante o dia, né? E daí a gente deixa até de clamar pelas promessas de Deus. Por quê? Porque elas não estão na mente. Mas agora vamos para uma outra questão. Imagine o perigo que a gente corre espiritualmente quando nos contentamos em receber esse alimento uma vez na semana. Ou seja, eu vou me alimentar do pão espiritual somente quando eu vou na igreja, né? Ou então, quando esse pão se restringe a você se alimentar da palavra um único dia por mês, por exemplo. Imagina, você corre um risco muito grande de desnutrição espiritual. Jim Cullinane é um missionário adventista que compartilha vários testemunhos da sua vida. E um desses testemunhos, ele admitiu que durante a sua juventude, ele só lia a Bíblia no sábado quando ele ia para a igreja. Aí ele falou assim, olha, era como eu tentar sobreviver com uma refeição por semana. Ele disse que achava que estava alimentado, mas espiritualmente ele estava desnutrido, fraco, diante das tentações e ainda mais ele disse que ele sentia um vazio
né? Ele percebia isso quando enfrentava problemas emocionais, tentações, ele se sentia fraco para lutar. Então, ele tomou uma decisão de buscar a palavra diariamente, orando e estudando por ele mesmo. E não apenas quando ia à igreja, não apenas por outros meios, até pela Novo Tempo, por exemplo. Quando ele passou a experimentar uma transformação e obter vitórias além da paz, isso aconteceu quando ele buscou a palavra. Hoje, ele testemunha que a mudança na sua vida só ocorreu quando ele entendeu que esse pão tem que ser usado dia a dia, não apenas uma vez na semana. Mas a gente segue na oração, né? Vamos ali entender um pouquinho mais, porque o Senhor fala assim, ó, o pão nosso. Por que esse pronome nosso? Quando a gente para pensar, a gente conclui que Jesus queria que quando a gente orasse o pão nosso, a gente não pedisse apenas por nós mesmos, mas também para os outros. Ele queria que a gente reconhecesse que aquilo que Ele nos dá, Ele não dá somente para nós, mas para que a gente seja generoso e bondoso com os outros também. Ele queria que a gente repartisse, né? Assim como Ele repartiu conosco o seu amor, enviando o seu Filho. Essa é uma grande estratégia divina, sabe para quê? Quebrar o nosso individualismo. A gente precisa lembrar que a gente vive em comunidade. E a gente precisa mostrar que a verdadeira fé cristã, ela não combina com individualismo ou com egoísmo. Deus deseja nos usar como instrumentos, como respostas à oração de outras pessoas, compartilhando o que a gente tem. Ellen White escreveu um texto que eu queria compartilhar com vocês aqui, que eu achei fantástico. Diz assim, olha, Deus nos comunica bênçãos a fim de que possamos transmitir aos outros. Quando lhe damos pão, Ele olha para o nosso coração a ver se vamos repartir com os mais necessitados do que nós. Se tivermos compaixão com aqueles com quem nos associamos, isso será prova da nossa ligação com Deus. Que sejamos misericordiosos, assim como o Pai é para conosco. Legal isso, não é? Olha, o Senhor prova a gente para ver se a gente é generoso. Sabe que durante a Segunda Guerra Mundial, num campo de concentração na Alemanha, um grupo de prisioneiros estava passando fome extrema. A comida era racionada a um pedaço muito pequeno de pão e que era dado por pessoa. Gente, era o suficiente apenas para manter alguém vivo. Uma certa noite, um prisioneiro, o que ele fez? Ele tinha guardado da parte do dia um pedaço do seu pão. E ele tinha ali aquela noite um outro pedacinho para poder comer. E ele poderia ter comido sozinho no silêncio. Mas em vez disso, ele decidiu repartir com um companheiro ali que estava com ele e muito fraco também. Esse gesto de repartir, ele foi se repetindo em outros dias. E logo outros que estavam ali começaram a compartilhar também. Um pedaço de pão que parecia tão pouco, né? E é pouco mesmo, passou a ser dividido entre vários. E anos depois, os sobreviventes daquele campo de concentração relataram que aquilo que os ajudou não apenas sobreviver fisicamente, mas a manter viva a esperança de que a vida era mais forte que o egoísmo, era exatamente aquele pedaço de pão que eles começavam a compartilhar. Um deles disse, nós aprendemos que não existe meu pão, sempre foi nosso pão. E se não fosse assim, disse um deles, nós teríamos morrido sozinhos, muito antes de terminar a guerra. Bom, o pão nosso, agora vem a outra frase que diz, ou melhor, palavra que diz, cada dia, né? A expressão cada dia. Nesse cada dia, isso vem nos ajudar a vencer uma grande tentação que traz um problema para todos nós, aquela preocupação que a gente já falou algumas vezes aqui. Quantos de nós perdemos alegria, sono, minutos da vida, porque a gente não consegue colocar em prática este cada dia? E frequentemente a gente fica pensando, será que eu vou ter para amanhã? Como é que vai ser no próximo mês, no próximo ano? Olha, a gente precisa ser sábio quanto ao futuro, né? De não perder assim, as nossas possibilidades, aquilo que vai ser necessário no futuro, mas a Bíblia recomenda, basta cada dia o seu mal. Esta é uma orientação para a gente não gastar tempo excessivo nos preocupando com o futuro,
mas para a gente confiar no cuidado de Deus, vivendo um dia de cada vez. Veja, Jesus disse assim, ó, a cada dia. Jesus não disse, dá-nos o pão de amanhã, nem o pão da semana que vem. Não. Isso faz a gente lembrar da história do povo de Israel. Quando eles estavam lá no deserto, lembra? Um dia a comida faltou. E Deus queria que eles confiassem na provisão divina e ao enviar o maná a cada dia, com exceção do sábado. Foi uma questão de confiança para eles, mas é para nós hoje também. Havia num hospital um paciente, vítima de um acidente automobilístico que estava sofrendo muito. E ele deveria ficar internado por muitas e muitas semanas. Um dia um amigo foi lhe visitar e conversando, perguntando quanto tempo ele ficaria ali no hospital. Aquele enfermo respondeu muito sabiamente, apenas um dia de cada vez. Gente, é assim que tem que ser, porque a gente recebe um dia por vez na semana, não é? Nós só conseguimos levar os fardos de um dia e passar pelas provas de um dia. É isso mesmo. E este pensamento precisa ser internalizado, porque ele vai nos ajudar e muito. A gente não vai ficar andando ansioso nem preocupado. Uma pesquisa feita há algum tempo já trouxe uma informação, né, que o foco da preocupação das pessoas está concentrado de uma forma muito engraçada. 15 a 20% as pessoas estão preocupadas com o passado, 5 a 10% com o presente e de 70 a 75% para o futuro. Na verdade, queridos, é 2 dias com os quais nós nunca deveríamos nos preocupar. O dia de ontem, porque as dificuldades de ontem, os nossos erros, nossos arrependimentos, desapontamentos, nossas dores, passaram. Não temos como mudar nada, absolutamente nada do que aconteceu. E o segundo dia, o que a gente não deveria se preocupar é o dia de amanhã. É verdade, a gente vai ter desafios no dia de amanhã. No entanto, se eu me preocupo agora com o dia de amanhã, isso não vai ajudar nada. Sabe por quê? Porque a preocupação vai me roubar a habilidade de pensar racionalmente para encontrar uma solução para o problema de amanhã. Já dizia alguém que a preocupação é como uma cadeira de balanço. E a cadeira de balanço é uma coisa gostosa, né? Mas veja lá, ela dá para você o que fazer, mas ela não leva você a lugar nenhum. É isso, gente. Então, não desanimemos. Aparentemente, se o futuro está parecendo incerto, confie naquela promessa do Salmo 37, verso 3, que diz assim, confia no Senhor e faze o bem, habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Façamos aquilo que nos compete e deixemos com Deus o que não temos como ver ou como fazer. O profeta Isaías, ele vislumbrando os dias difíceis que estavam à frente, ele escreveu por orientação divina uma outra promessa para aqueles, né, que são fiéis a Deus. Ali no livro de Isaías, no capítulo 33, no verso 16, gente, é uma coisa linda esse texto. E eu quero que você ouça bem. Diz assim, falando sobre o fiel. Este habitará nas alturas, as fortalezas das rochas serão o seu alto refúgio. E olha aqui, o seu pão lhe será dado e água nunca lhe faltará. Ou seja, o pão será dado e as suas águas sempre serão certas. Amigo, se você conhece ou melhor, se Jesus conhece cada lágrima que você verte, se Ele anota cada sorriso que você tem, você acha que Ele não vai dar para você aquilo que você necessita a cada dia? Tem uma outra promessa que é muito legal, que diz assim, está em Romanos 8:32, diz assim, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes nos entregou, como que Ele não vai dar com Ele, com esse Jesus, todas as coisas? Percebe a expressão nesse texto? Vai dar com Ele. É isso, com Jesus nós teremos tudo o que necessitamos. Por isso, há uma aplicação espiritual importante para essa parte do verso. O pão da vida, Jesus, ele tem que ser absorvido por meio da sua palavra. A cada dia, sim. E a gente precisa desenvolver esse hábito, porque diariamente o Senhor tem uma mensagem especial, que é única para você e para mim. Olha, e isso vai nos sustentar, vai nos orientar para as demandas daquele dia. Como é bom, gente, a gente colocar diante de Deus as nossas necessidades. Aquilo que a gente tem insegurança, aquilo que precisa ser resolvido, nós vamos encontrar respostas na sua palavra.
Lógico, já mencionamos, não vamos dizer mais uma vez, isso tem que ser diário. E para ser diário é preciso disciplina. Muitas vezes a gente não tem vontade, a gente está com pressa, a gente tem vários compromissos, mas a gente precisa disciplinar a nossa vontade e tornar isso um compromisso diário. Agora, a parte que vem na sequência diz: pão nosso de cada dia, dá-nos. Nossa, isso é uma coisa imperativa, né? Não é como a gente quisesse assim obrigar a Deus a fazer algo, não. Mas esse dá-nos é uma forma de súplica de alguém que está em necessidade, que precisa muito. É uma declaração de quem está implorando. Isso até pode levantar um questionamento na nossa mente. Afinal, se Deus sabe de todas as coisas, Ele conhece tudo a nosso respeito, de tudo que a gente necessita, por que a gente deveria pedir ou dizer dá-nos? Há um texto maravilhoso que diz o seguinte, que faz parte do plano de Deus, dar a cada um de nós a resposta à oração de fé, aquilo que a gente está pedindo, porque de outra forma Ele talvez não daria. Deus deseja que a gente reconheça a nossa dependência dEle, e isso de uma forma constante, porque é dessa maneira que Ele consegue nos atrair a Ele, e a gente vai desenvolvendo um relacionamento de confiança. É certo que a gratidão é algo a ser desenvolvido por nós, mas Deus não se incomoda, queridos, com os nossos pedidos. Ele sabe da nossa estrutura, Ele sabe que a gente é pó, que a gente é carente, que a gente é dependente da sua bondade. A gente precisa realmente dele para poder viver. Então eu pergunto, qual tem sido a sua necessidade material, a sua necessidade emocional? O que está sendo agora mais importante para a sua vida? Não tenha receio de pedir a Deus, mas faça com fé, nada duvidando. Peça, só que dentro da vontade de Deus. Guilherme Miller, ou melhor, George Miller, ele foi um cristão alemão que viveu na Inglaterra e ficou conhecido pelo trabalho com os órfãos ali em Bristol. E ele cuidou de mais de 10.000 crianças ao longo da sua vida, gente. E nunca pediu dinheiro diretamente assim para alguém para que lhe ajudasse na manutenção dos orfanatos que ele tinha. Ele apenas orava, pedindo que Deus suprisse. E tem um episódio que ficou famoso. Aconteceu numa certa manhã num dos seus orfanatos. Ali estava ele com as crianças, prontas para o café da manhã, mas não havia nada para comer. Miller então colocou todas as crianças ao redor da mesa e disse: vamos agradecer a Deus pelo pão que Ele vai nos dar. Enquanto oravam, bateram na porta. Era o padeiro. E o padeiro chegou assim: Senhor Miller, eu não consegui dormir essa noite. Eu senti que eu tinha que trazer pão fresco para as crianças, então está aqui. Daqui um pouco, um outro homem chegou, era o leiteiro. O carro do leiteiro, normalmente naquele período, uma carroça assim e tal, havia quebrado bem na frente do orfanato, ia até arrumar o leite e estragar. Então ele pegou e ofereceu tudo às crianças. Gente, a mesa antes vazia, agora estava cheia. Esse episódio mostra o significado de dar-nos, o reconhecimento de que todo pão vem de Deus e que Ele responde quando a gente confia nele. Mas a gente tem visto que para cada partezinha dessa oração tem algo espiritual para a gente compreender. Então, nós precisamos orar pelas necessidades materiais, mas também orar pelo Espírito Santo para que ele seja enviado e revele verdades quando a gente for ler a Bíblia e que vão sim nos fortalecer dia a dia. Lembre-se que é só aquele que pede, recebe. Somente aquele que busca, encontra. Tanto a bênção material quanto a bênção espiritual. Portanto, queridos, quando a gente orar, dá-nos, mais uma vez, a gente vai estar pedindo, lembre-se disso, não apenas por nós, mas também pelos outros, não é? Para que eles tenham materialmente o que necessitam e a mente aberta para o alimento espiritual. Que coisa maravilhosa essa oração, gente. Mas vamos para a última parte. Ali fala, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E aqui, mais uma vez, a gente vê a coerência nas palavras de Jesus, não é? A oração que ele ensinou é completada com o seu conselho. Nos versos mais à frente de Mateus 6,34, quando ele diz assim, portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, não, deixa cada dia o seu mal. É isso, gente, mais uma vez. Hudson Taylor, ele foi um missionário pioneiro na China no século XIX. E certa vez, ainda como um jovem médico em treinamento,
Ele não tinha dinheiro para pagar o aluguel e comprar comida, não dava para as duas coisas. E um dia, um paciente muito pobre pediu ajuda para esse médico. E Taylor percebeu que tinha no bolso uma única moeda de prata. Era a última. E ele pensou, se eu der, eu vou ficar sem nada. E amanhã, como é que eu vou fazer? Aí, depois de lutar internamente com essa situação, ele decidiu dar aquela última moeda para aquela pessoa, confiando, obviamente, que Deus iria suprir. Na manhã seguinte, quando ele se levantou, ele recebeu um pacotinho com um par de luvas. E dentro dessas luvas havia uma quantia em dinheiro, muito maior do que aquele que ele havia dado. Taylor entendeu que Deus não lhe havia dado a provisão um dia antes, para que ele não confiasse em si mesmo. Mas Deus também não atrasou a bênção. No dia exato, Deus proveu. E esse episódio fortaleceu ainda mais a fé dele. E ele se tornou um missionário que seguiu vivendo pela fé, confiando que Deus sempre lhe daria aquilo que fosse necessário. E é o que Deus vai fazer. Ele vai nos ajudar, Ele vai nos dar a habilidade de tomar as decisões mais acertadas, tanto materialmente quanto espiritualmente. Dá-nos hoje, nos leva a compreender que a gente precisa pedir a Deus diariamente a sabedoria para as pequenas e grandes coisas, pequenas e grandes decisões da vida. Deus não nos dará instruções totalmente especificadas, mas Ele já nos deixou todos os princípios ali registrados na sua palavra, que a gente vai ali observar. Amigos, todas as melhores decisões, se nós aplicarmos, elas vão nos dar força e entendimento para cada emergência no momento. Então, peçamos o que a gente precisa para hoje. O hoje, mais do que uma parte do tempo, é a parte da vida em que a gente vai tomar as melhores decisões. Para cada decisão tomada hoje, você vai ter que lidar com as suas consequências no futuro. Por isso, ore diariamente pela orientação, pelo pão espiritual hoje. Querido, a petição, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, é uma forma de nos ensinar confiança. É um reconhecimento de que Deus é a fonte de todo o alimento, tanto material, quanto temporal, quanto espiritual. Essa parte da oração é um lembrete especial do amor, do cuidado de Deus e de que nós dependemos dEle para a nossa manutenção diária, porque as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos e pela graça dEle, eles se renovam a cada manhã. Portanto, quando você orar agora o Pai Nosso, lembre-se daquilo que nós aprendemos. Aliás, eu gostaria de fazer essa oração com você agora. Você ora junto comigo, Pai Nosso? Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha a nós o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. E perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.